hadn't been a soldier since I was 19, and I still haven't learned how to wait for it. I wanted a mission for my sins. They gave me going on a mission like it before. I can't get no satisfaction. I can't get no satisfaction. I tried. Hoje, eu e a Rita, num outro olhar, vamos-vos trazer alguém muito interessante. Odivelas e a Rádio Cruzeiro está no cerne da questão. Por esta razão, vamos falar de um excelente fotógrafo, perfeito escritor e alguém que é reconhecido não só pela sua tenacidade, mas pelo seu espírito. E na sua alma a ser moçambicano, melhor que eu, Mário Almeida irá falar sobre si. Bom, como tu muito bem disseste, eu nasci em Moçambique em 1962. A guerra colonial começou 2 anos depois. Digamos que toda a minha infância foi um bocado envolvida naquele clima de guerra e de terrorismo, entre aspas. Em 74 acontece o 25 de Abril, em 75 acontece a Independência. Quando se dá o 25 de Abril, o meu pai era funcionário público dos Caminhos de Ferro da Beira. Esta hipótese de virmos para Portugal, portanto, eu era moçambicano, tinha nascido lá, mas eles eram portugueses e sempre tiveram a intenção de retornar a Portugal. Eu, na altura em que aconteceu a independência, tinha 12, 13 anos e recusei-me a vir-me embora. O meu pai é uma pessoa, enfim, muito autoritária, mas nestas coisas é muito democrático e decidiu respeitar os meus desejos, as minhas intenções. E assinou um contrato com o governo da Frelimo por 2 anos para ficar como cooperante. Entretanto, aconteceu uma barbaridade, que é uma coisa que eu até conto no meu livro. Quando fui para me inscrever no liceu, estava chumbado por faltas antes do ano ter começado e eu tive que me vir embora. O meu pai, que tinha assinado um contrato, ficou lá a cumprir o contrato e eu vim para Portugal. Uma daquelas situações caricatas. E vim para casa dos meus avós viver e estive 1 ano e meio sem os meus pais. Então, naquilo que falas, seguramente que isso está relatado no teu livro E a Vida Continuou, certo? Sem dúvida que sim. É o 4º capítulo do meu livro, fala exatamente do meu regresso a Portugal, ou da minha vinda para Portugal, visto que eu não regressei, eu sou moçambicano e continuo a considerar-me moçambicano. Eu relato os pormenores caricatos daquilo que aconteceu em Moçambique após a independência. Como eu costumo dizer, os regimes revolucionários têm muita coisa boa no que respeita a cortes com o passado, no que respeita à eliminação de vícios, mas também têm coisas muito estúpidas, e eu digo isto textualmente no meu livro. As fragilidades das novas democracias, ou pseudo-democracias, certo? Pois, eu não chamaria propriamente aquele regime que vigorou em Moçambique uma democracia, porque não o era de facto. Mas sim. Concordo com o passado, pura e simplesmente. Concordo com o passado. Ok. Entretanto, a tua vida em Portugal, por ser integrado na sociedade e como todos os cidadãos, ter uma carreira, não é? Exatamente. Eu, depois de muitas dores de cabeça dar aos meus pais durante os meus anos de adolescência e de chumbar anos no liceu, entrei para a faculdade e, enfim, onde fiz Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Algures por alturas do 3º ano da licenciatura, comecei a chegar à conclusão que as saídas profissionais que uma licenciatura em Filosofia me iriam dar era algo em que eu não estava interessado. Ou seja, eu não estava interessado em ir para o ensino, ainda hoje acho que não tenho jeito nenhum para ensinar nada a ninguém, e decidi começar à procura de emprego. É assim que eu entro para a banca, por mero acaso. Eu comecei à procura de emprego, apareceu-me um estágio no falecido Banco de Fomento Nacional e pronto, a minha carreira na banca começa por aí. Eu também compreendo a tua recusa em relação ao ensino. Tanto quanto sei, tens alguém na família que ainda hoje leciona, certo? Exatamente, é maldição. Eu casei com uma professora. Deus castiga mesmo. Tirando isso, então tu entras na banca e, não falando que tiveste a oportunidade de viver os anos quentes de tudo o que foi a transformação da sociedade portuguesa, até porque muitas vezes, em alguns posts que tu publicas,
vê-se. Eu, quando entro para a banca, entro para a banca pública ainda, que é uma coisa que, entretanto, desapareceu, à exceção da Caixa Geral de Depósitos. E eu entro para o Banco de Fomento Nacional. Começo por um estágio, depois fiquei com contratos a prazo e, passado, enfim, 2 anos de andar naquilo, 1 ano e meio, 2 anos, fui falar com a minha diretora e disse: olha, eu já estou há tanto tempo em contratos a prazo, quando é que eu passo a efetivo? Enfim, parece que eu disse uma grande barbaridade, ia caindo o Carmo e a Trindade, como se costuma dizer. A senhora só faltou insultar-me, disse-me: você não tem a mínima noção do que é que está a dizer, você tem emprego, é contrato a prazo, mas é emprego, nem me devia estar a ter esta conversa comigo. E eu disse: pronto, então desculpe, peço imensa desculpa, não a volto a incomodar. E nesse mesmo dia mandei currículos para 4 bancos, entrei em todos. Depois foi uma questão de escolher aquele que melhores condições me dava, e na altura acabei por escolher o Lloyds Bank, um bocado não só pelas condições, mas pela imagem do banco, que o banco tinha em Portugal, que depois cheguei à conclusão que não correspondia minimamente à realidade, que estava tudo preço por cordéis. Quando fui ter com essa senhora para apresentar a minha carta de demissão, ela perguntou-me se eu estaria interessado em ficar como efetivo, que iria falar diretamente ao Conselho de Gestão do banco. Enfim, é aquelas situações que nos dão muito prazer na vida e que me deu tanto prazer, mas tanto prazer dizer-lhe: não, olha, neste momento é muito tarde porque eu já assinei contrato com outra instituição. Muito bem, Mário, muito bem. Mário, não falando das tuas escolhas musicais por agora, tu continuas a ser um homem que manifestamente se identifica com a esquerda, certo? Sou uma pessoa de esquerda, sem dúvida, tenho isso muito claro na minha cabeça, mas eu costumo dizer uma frase que só tem 20% de ironia. Eu sou de esquerda, mas não sou saloio. Me perdoem os saloios. A esquerda portuguesa é muito saloia às vezes e faz coisas que, de facto, desacreditam um bocado tudo aquilo que de bom possa existir na luta em prol dos desfavorecidos. E pronto, acho que nós não devemos perder o nível, apesar de tudo. Tu, em Moçambique, apanhaste aqueles anos quentes do Machel e dessa evolução toda, certo? Exato, correto. Os plenários... Os plenários, os comícios, os grupos dinamizadores, mas devo dizer-te que aderi a isso com grande... Convictamente, sim senhor. Eu e grande parte dos meus colegas, nós de facto acreditámos que aquilo iria ser, um país independente e queríamos trabalhar todos em prol da construção daquele grande país tão rico. Infelizmente as coisas não foram assim e, enfim, 10 anos de guerra colonial deixaram marcas. A Frelimo virou-se contra as pessoas erradas, porque obviamente que 10 anos de guerra e tantos anos de colonialismo deixaram marcas. Mas todos esses que prejudicaram Moçambique e prejudicaram o povo moçambicano, quando aconteceu a independência já lá não estavam. Quem lá ficou foram pessoas como eu, queriam fazer daquele um grande país. Os crédulos. Sem dúvida, sem dúvida. E os que acreditavam. E eles viraram-se contra nós. E, de facto, isso ainda hoje não lhes consigo perdoar. Embora eu continue a dizer que sou moçambicano e tenha planos para breve prazo, regressar a Moçambique. Bravo. Achas que o próprio Samora Machel foi ultrapassado por toda uma estrutura num determinado contexto e tempo? Não, não me parece. Eu penso que se alguém dentro da Frelimo foi ultrapassado por uma estrutura externa a Moçambique, em determinado tempo foi o primeiro presidente da Frelimo, Eduardo Mondlane, que foi assassinado. Penso que Eduardo Mondlane sempre teve muito claro na sua cabeça que, apesar do apoio que estava a ter dos países do leste, Moçambique iria ser um país não alinhado ideologicamente. Um pró-russo QB. QB, exatamente. Eu recebo ajuda, mas vocês não mandam na minha casa. E depois foi assassinado, ainda hoje não se sabe por quem. É curioso, por acaso já consultamos várias vezes e não há definições sobre isso. Não há de facto. Não há, tal como Amílcar Cabral, por exemplo, também não há unanimidade, não há provas sequer. Não se sabe quem matou. No caso de Mondlane, não se sabe quem matou. No caso de Amílcar Cabral, não se sabe quem mandou matar. Ok. Entretanto, falaste do teu percurso relacionado com a banca, mas de repente surge uma nova faceta na tua vida, que é a realização de um amor antigo, a fotografia. Como é que isso surge?
Bom, eu em novembro de 2014 tive um choque. Eu já estava com 53 anos e fui simpaticamente englobado num despedimento coletivo. Quando se tem 53 anos e se trabalha há 25 anos numa instituição, a última coisa que nos passa pela cabeça é sermos despedidos. Nestes casos, as pessoas são reformadas antecipadamente. É isto que dizem os princípios básicos da moral, da ética e da boa educação. Mas eu trabalhava numa instituição que desconhecia por completo estes valores. Estou a falar do BBVA Portugal. Uma coisa que a maior parte das pessoas nem conhecem e que eu costumo dizer também, só que está aí com 15% de ironia, que deveria constituir case study em todas as faculdades de gestão sobre aquilo que não se deve fazer se quiser ter sucesso na banca. E em 2014, aos 53 anos, eu fui privado do meu sustento, fui colocado no desemprego e foi-me portada assistência médica, numa idade em que, teoricamente, eu mais passaria a precisar dela. Portanto, por aqui se pode ver o que esta instituição, este BBVA, enfim, os princípios morais a que este pessoal obedece. Então, de repente a tua vida é amputada, numa altura em que, como se diz em Portugal, ainda se é muito novo para reformar e muito velho para procurar trabalho. E como é que surge para ti o Senjor, ou melhor, como é que surge na tua vida a tentativa de ir buscar um amor antigo, a fotografia que era uma paixão já há muito tempo? Pois, quando se fica sem emprego aos 53 anos, temos duas hipóteses. Ou seguimos em frente e tentamos manter a sanidade mental, enfim, ou ficamos em casa a ver as manhãs da Júlia e vamos para o psiquiatra e começamos a tomar ansiolítico. Eu nunca fui uma pessoa de me render e decidi que não ia ficar maluco. Eu, quando sou despedido, já estou numa fase em que não acreditava minimamente na empresa onde trabalhava, porque os disparates eram sucessivos e, enfim, não era preciso ser muito inteligente. Bastava olhar para o número de diretores e para a frota automóvel que aquele banco tinha e compará-la com o volume de negócios e com os resultados. Não era preciso mais do que isso. Pronto. Qualquer pessoa minimamente... Não é preciso ser doutorado em gestão, em economia ou em contabilidade. Eu acabo por receber a notícia do despedimento, embora, enfim, não estivesse à espera, porque sempre achei que iria ser reformado antecipadamente, acabo por recebê-la com um certo alívio. Porque para já vi-me livre de um projeto onde eu estava e no qual não acreditava minimamente. Depois, porque tinha coisas para fazer na vida que nunca tinha tido tempo para fazer. E a fotografia surge um bocado por aí. Eu sou despedido, saio do banco, a que eu costumo chamar banqueta, porque acho que aquilo nunca foi um banco a sério. Eu saio e dou em janeiro, dou a mim próprio um mês de férias para desanuviar a cabeça, para ir ao ginásio todos os dias, uma coisa que eu nunca na vida tinha conseguido fazer. E em fevereiro começo a dar cor a um projeto que eu vinha adiando para aí há 30 anos, que era escrever um livro. Livro esse que eu tinha andado a escrever nos últimos 30 anos dentro da minha cabeça. Em fevereiro sentei-me ao computador e comecei a escrevê-lo. Escrevi o livro em 3 meses. Entretanto, enquanto estava a escrever o livro, na altura ainda havia aquelas apresentações um bocado idiotas que nós tínhamos que ir ao centro de emprego de 15 em 15 dias provar que estávamos vivos. Perguntei a uma senhora que lá estava, muito simpática, perguntei-lhe, olha, eu queria tirar um curso. Sim senhor, pode consultar ali no painel. E depois me disse, eu queria tirar um curso de fotografia, que é uma coisa que eu gosto muito e já faço há muitos anos, mas não tenho qualquer conhecimento técnico. E a senhora disse-me, olha, nós aqui não temos cursos de fotografia, mas colaboramos com o Senjor, o Centro de Formação de Jornalistas, ali em Belém, e o senhor pode contactá-los, ou se quiser eu inscrevo aqui. Eu disse, não, deixe estar que eu inscrevo-me, falo com eles e inscrevo-me. Pronto, e é assim que eu entro para a fotografia. Eu conheço o Senjor, falei com a Cristina Vieira ao telefone, ela explicou-me tudo, disse-me que havia, enfim, lista de espera, que os cursos de fotografia tinham muita procura, e pronto, tive que aguardar uns meses, entretanto continuei a escrever o meu livro. Em outubro, aliás, em junho, chamaram para um curso que começaria em julho e acabaria em agosto. Eu, na altura, cancelei as férias, tinha planos para ir para a Figueira da Foz e para ir passar uns dias com os meus pais à Ericeira. Acabei por cancelar aquilo tudo, mas depois recebi a notícia de que eu não tinha sido aceito, que havia candidaturas mais antigas que a minha. E eu, já estava um bocado desesperado, disse, mas vamos aguardar. E em novembro, de facto, chamaram-me. E eu começo o curso de bases fotográficas. Agora não sei como é que se chama, que é um curso geral de fotografia, enfim, onde aprendemos tudo, desde que começa-se com o analógico, passa-se pelo laboratório, aprende-se iluminação, enfim, foram 150 horas na altura em que eu aprendi mais do que no resto da minha vida, porque eu já fazia fotografia há muito tempo, é verdade, era uma paixão que eu tinha, mas eu fazia fotografias como curioso, como autodidata, eu não tinha qualquer conhecimento técnico de fotografia.
E é aí que eu começo, de facto, a perceber um bocado de fotografia. Depois disso seguiu-se o curso de fotografia digital, seguiu-se o curso de iluminação fotográfica, depois fiz um curso de composição fotográfica, fiz um curso de edição fotográfica da ótica do fotojornalista e, por fim, fiz o curso de laboratório a preto e branco, que foi um curso, enfim, que demorou também quase 2 meses. É um curso que eu adorei, de facto. Eu, de facto, adoro o São Jorge. Pelo meio, foram-me convidando para fazer outros cursos e eu fui fazendo. Aliás, se não me engano, nós conhecemos num curso de jornalismo. É facto. Com o grande José Vegar. Exatamente. E por fim, enfim, fiz também, tive como fotógrafo, tive curiosidade acerca do vídeo. Fiz 2 cursos de vídeo com o Rui Rocha, que é um grande editor de vídeo, um homem que trabalha para a SICA há alguns 150 anos, com o Miguel van der Kellen, um dos melhores técnicos de som que temos em Portugal. Mas devo confessar que gostei de aprender, gosto de fazer uns vídeos de vez em quando, mas não é a minha onda. A minha onda é a fotografia e a escrita. És também homem de leituras. O que é que concretamente te fascina e te atrai na leitura? Como escritor ou como leitor? Sabes, é um bocado difícil responder a isso, porque eu não há nada específico que me atraia na leitura. Um livro para mim tem que estar bem escrito e o tema tem que me apaixonar. Eu sou um leitor compulsivo. Eu devo dizer-te que leio em média 3, 4 livros ao mesmo tempo. Sou um leitor de banda desenhada, por exemplo, também. Mas gosto muito de ler livros sobre temáticas atuais. Um dos livros que eu estou a ler neste momento, por exemplo, é a Utopia para Realistas. Um dos livros que acabei de ler há pouco tempo foi o Free Economic. Também gosto de ler um bom romance, gosto de ler um bom clássico, gosto de ler um jornal, gosto de ler uma revista. Enfim, eu sou incapaz de entrar numa livraria e não vir com 1 ou 2 livros agarrados às mãos. Quer dizer, já não tenho espaço para pôr livros em casa. O único sítio onde eu não tenho livros neste momento é na casa de banho. E não é porque não tenho vontade de os lá pôr, é porque o vapor dos banhos estraga os livros e eu tenho muito amor aos meus livros. Devo dizer que sou paranoico, detesto que me peçam livros emprestados. Eu não gosto de emprestar os meus livros. Primeiro porque as pessoas às vezes ficam com eles e depois porque eu não gosto, os livros são meus, são meus, estão ali na minha estante. Mas pronto, eu sou de facto um leitor compulsivo e gosto muito de escrever também. Eu estou-me a rir porque a minha filha tem 6 anos e não admite que lhe peçam livros emprestados. É meu e ninguém mexe. É um bom princípio. Ela continua assim. Mário, falando de outra coisa, vamos falar do teu livro em concreto. Queres explanar o teu livro? Se vai ter continuação? Quando escreveste o E a Vida Continuou, para ti expressaste tudo aquilo que tinhas que expressar à época ou entendes que tens mais para complementar esta história já editada? Tenho muito para complementar. Tal como eu te dizia, esse é o livro que eu andei a escrever dentro da minha cabeça durante 30 anos e que nunca tive a oportunidade de escrever, porque escrever dá trabalho e demora tempo. Existe tempo. Há a personagem do primeiro capítulo do meu livro, que se chama Alice, na realidade, e que eu lhe chamo Alcina, porque eu alterei os nomes das pessoas para evitar processo em tribunal. Eu encontrei pouco tempo depois, ela esteve no lançamento, e quando eu lhe digo que vou publicar um livro, ela diz-me o seguinte: epá, finalmente, já nos tempos de faculdade tu falavas nisso. E depois eu contei, disse-lhe que depois que lhe alterei o nome, e ela disse: fico muito chateada porque alteraste o nome, sabes que eu assumo as coisas que faço, não tinhas nada que alterar o nome. Mas bem, o livro surge como algo que já estava previamente escrito dentro da minha cabeça e que eu nunca tinha passado para o papel. Eu começo a escrever um bocado naquela altura em que fiquei desempregado, um mês depois, tal como eu já disse, dei a mim próprio uma licença sem vencimento sabática de um mês e depois comecei a escrever. E no fundo foi só desenvolver as ideias que eu lá tinha. Muitas mais coisas haverá que a desenvolver, sem dúvida. Tenho ex-colegas meus no banco foram despedidos e outros não, que ainda estão a trabalhar, que me dizem: tu tens que escrever o segundo volume, que aquilo estava demais. As pessoas, aquilo que me dizem é que conseguiram ler o meu livro num dia. Há pessoas que leram o meu livro numa noite, disseram: eu estava à espera demais. Mas pronto, eu inicialmente, quando comecei a escrever o livro, nem sequer tinha pensado em publicá-lo. Tinha pensado em escrevê-lo porque precisava de escrever, porque precisava de passar ao papel uma série de coisas que tinha dentro da cabeça. Na alma. Exatamente, nos últimos 30 anos. Depois surgiu a ideia de, e se eu fizesse uma edição de autor? Vou aí uma editora qualquer e pergunto quanto é que eles levam por publicar isto. Faço para aí 20 ou 30 exemplares para dar aos amigos e pronto. E um dia vou jantar com 2 amigas que já não falava há muito tempo, com quem eu já não estava há muito tempo, a Cristina e as Abas.
falo-lhes da ideia. Estou a pensar, e uma delas diz, mas porquê? Porquê é que não mandas para a editora? Não, porque ninguém vai publicar isso. Mas tenta, antes de fazer uma edição de autor, tenta. Bem, e mandei para 3 ou 4 editoras. Uma delas não me respondeu. Depois recebi um e-mail meu a agradecer a educação, que eu, enfim, eu nunca deixo nada por dizer, e 3 outras responderam. Eu escolhi aquela que me parecia menos má, a proposta que me parecia mais interessante, embora houvesse lá uma coisa de pormenor que eu não gostava. E contactei-os e disse, olha, eu até era capaz de publicar o livro convosco, mas há aqui isto que não me agrada. Não tem problema, que a gente tira. E em maio de 2016, portanto, exatamente, eu escrevi o livro em 2015, em maio de 2016 foi o lançamento do livro na Avenida da Liberdade, no Clube Literário. Enfim, convidei imensa gente, na expectativa de que apareceria meia dúzia de pessoas. Aquilo foi um êxito, porque não havia cadeiras para toda a gente se sentar e aquilo ainda é grandinho. E pronto, como é óbvio, o livro não está a vender, nem nunca vai ser um best-seller, não é? Primeiro porque a editora onde eu publiquei o livro é uma editora que, em termos de distribuição, deixa muito a desejar. Estás a falar de? Da Chiado Editora. Há pouco tempo entrevistei um amigo que tem o mesmo problema. Foi. É muito engraçado, porque tu chegas à FNAC, a FNAC é a entidade que mais livros meus tem vendido. Chegas lá e o livro não está disponível, tens que o encomendar. Agora, não faz muito sentido não fornecer à FNAC ou à Bertrand, que são as editoras, as livrarias que mais têm vendido os meus livros. Mas bem, o livro está-se a vender. Muito recentemente um amigo meu que tem um blog, que também é escritor, que é o Luís Bento, manda aqui um grande escritor também, que também foi despedido da mesma instituição. Viu-me o livro, disse, Mário, não me apetece ir à FNAC, não tens aí um exemplar para me mandar, dá-me o teu NIB que eu acredito-te a conta. E então, venda direta. Eu mandei-lhe um exemplar, de facto, nem lhe cobrei porte, e ele no blog dele acabou por fazer porque ele adorou o livro, leu o livro também numa noite e publicitou o livro de uma maneira muito engraçada, e o livro teve, a partir dessa altura, vendeu mais um bocado. Claro que, como diz o José Vegar, um autor conhecido em Portugal vende 1500 exemplares. O Mário Almeida, enfim, venderá um pouco menos. Era expectável. Mas, de qualquer das maneiras, para quem tinha pensado fazer uma edição de autor, não está mal. Não só, Mário, quem tinha pensado escrever e pôr na gaveta. Também. Inicialmente a ideia foi essa. Ora, é assim, para além do livro, que esperamos e fazemos voto que as coisas continuem de vento em popa, ou melhor, dentro da realidade que é possível, às vezes é assim, não é como nós desejamos, mas como é possível. Sem dúvida. Gostaria de saber quais são os teus projetos para já e para o futuro. Bom, para já, houve um aspecto que eu não falei. Eu, em 2017, fiz uma exposição individual de fotografia. Numa daquelas minhas brincadeiras, quando lancei o meu livro, mandei um convite ao Presidente da Câmara de Oeiras, que na altura era o Paulo Vista. Presidente, olha, eu moro em Oeiras e tenho todo o gosto em convidá-lo, mandei por e-mail, tenho todo o gosto em convidá-lo para o lançamento do meu livro. Olha, isto de fazer uma exposição de fotografia. Haverá para aí alguma oportunidade na Câmara? Bem, mas mandei aquele e-mail a pensar que o homem mandava aquilo para o lixo. Isto foi mandado para o geral da Câmara. No dia seguinte, tinha no meu e-mail o reencaminhamento desse e-mail para o gabinete da Presidência. E eu disse, uau, agora é o Paulo Vistas que vai meter aquilo no lixo. No dia logo a seguir tinha um e-mail do assessor do Paulo Vistas. Bravo. A dizer-me o seguinte: direcionámos o seu pedido sobre a exposição de fotografia para a responsável pela cultura da Câmara de Oeiras, a doutora Maria Eduardo Oliveira, uma senhora muito simpática e muito acessível. Isto não são palavras minhas, que depois conheci a senhora, vai contactá-lo ainda esta semana para combinarem. E eu aí já comecei a acreditar um bocadinho. Disse, bem, esta Câmara, de facto, isto funciona. Passado 3 dias recebi um e-mail da responsável da cultura a dar-me datas prováveis para termos uma reunião. E fui fazer a reunião com ela, levei-lhe alguns trabalhos meus, uma apresentação em PowerPoint, levava 5 trabalhos, a senhora muito descontraída, muito terra a terra. Começou a ver o meu primeiro trabalho e disse, já estou a ver o que é que você pretende. E quando começou a ver o segundo trabalho, disse-me, vamos fazer a exposição. Eu disse, mas eu ainda tenho aqui mais trabalhos para lhe mostrar. E ela respondeu-me, sim, eu quero vê-los até ao fim, mas vamos fazer a exposição. Pronto, isto até à exposição demoraram cerca de 6 meses. Porque ela aquilo que me disse foi, olha, nós para este ano, isto foi ainda em 2016, nós para este ano estamos cheios, porque como deve calcular nós fazemos o calendário no ano anterior. Para o próximo ano a gente depois contacta. Eu não estava à espera, era de ser o primeiro artista a expor na Galeria Verney. Portanto, foi logo em janeiro. Contactaram-me em dezembro a dizer, olha, venha ter uma reunião com a diretora da galeria. E eu fui e, bem,
A senhora disse-me, pois, olha, então veja lá, o espaço é este, a galeria tem 3 pisos. E eu disse, mas qual é a sala? Logo na entrada são 2 salas. E eu disse, mas qual é a sala que me vão reservar? É a galeria toda para si. E eu aí disse, bolas, espera aí. Isto é muita fotografia. É à séria. É à séria. Foram 57 fotografias que eu tive que Mas foi um êxito. expor. Foi um êxito. Foi. Foi um êxito, tanto quanto sei, foi um êxito. Foi. As pessoas que foram ver gostaram. Não foi um êxito de vendas, porque Sim, vendi 3 fotografias. Mas pronto, foi um êxito. Conheci muita gente que apareceu lá. Houve muita gente com curiosidade sobre o tema que me tentava sacar qual era, porque a exposição chamava-se Improváveis, e eu juntei as fotografias 2 a 2 que aparentemente não tinham nada a ver umas com as outras, mas que eu vi a ligação nelas as duas. E a quantidade de pessoas que chegavam ao pé de mim, pessoas de mais idade, mas diga-me lá qual é a ligação entre esta fotografia e aquela. E eu perguntava às pessoas qual é a ligação para si. Causa. Isso é que é importante, não é aquilo que o artista quis dizer, dúvida. é aquilo que o senhor ou a senhora vê aqui. Isso é que é importante na arte. E pronto, e de facto a exposição foi um êxito. Mas tu perguntavas-me de projetos para o futuro. Esse é uma meta já atingida e com pleno sucesso. Numa das formações em que nos cruzámos, na altura estavas a colaborar numa revista, tanto quanto sei. A Ecos de Belém. A Ecos de Belém, do meu querido amigo Carlos Carvalho, amigo de Moçambique, da Beira, e amigo aqui do Senjor também. Estava a colaborar com a Ecos de Belém. A Ecos de Belém neste momento está um bocado em stand-by. O projeto provavelmente irá passar para a via digital, porque imprimir uma revista sai caro. A revista que nós queríamos fazer, e que já saiu o número 0, era uma revista que era para ser distribuída gratuitamente, e esperávamos que instituições como câmaras, juntas de freguesia, entrassem com algum dinheiro. O primeiro número foi financiado, de facto, por uma junta de freguesia, mas pronto, o segundo já haveria algumas reticências. O processo está neste momento em banho-maria, em stand-by, como se costuma dizer. Ainda com o meu querido amigo Carlos Carvalho, o Casé. Casé da Beira. Se alguém da Beira está a ouvir, conhece o Casé de certeza, que o pai dele era o dono da loja de roupa mais famosa da Beira, a Cici Lord. Estamos neste momento a trabalhar num projeto que ele já me vinha falando há muito tempo, porque o Carlos, quando mete uma coisa na cabeça, é assim como eu, tem que ser. E ele meteu na cabeça que havia de publicar um livro de fotografia com 3 amigos. Um sou eu, o outro é o Jorge Coimbra, um fotógrafo também conhecido, e o outro é o Mário Martins. Todos eles passaram aqui pelo Senjor, o Jorge já expôs na pequena galeria, por exemplo, e andamos neste momento a trabalhar nesse projeto. O financiamento já existe, o Carlos diz que o financiamento está garantido. O que é que falta neste momento? É pôr de acordo 3 fotógrafos sobre o formato do livro, a sessão das fotografias, que é uma tarefa que não é fácil, como muito complicado. Muito complicado. 3 artistas. 3 autores. É muito complicado. Aliás, a esta nossa conversa, eu irei reunir-me com 2 deles para ver se a gente chega a alguma conclusão. Um outro projeto que eu tenho, em que também está metido o Carlos, é um projeto que envolve Moçambique e envolve a Beira. É um projeto de reavivar e recuperar uma biblioteca na cidade da Beira, enfim, para a qual iremos pedir o auxílio de uma grande instituição portuguesa virada para esses campos da cultura. Não vou falar de nomes, porque o projeto ainda está em desenvolvimento. Enfim, estamos a trabalhar nisso, e nesse projeto está também envolvido um amigo comum, nosso professor, que é o Luís Mortinha Ferreira, que também quer ir para Moçambique e quer ir para a Beira. Por último, para não tomar muito mais do teu tempo, sei que acabaste há pouco tempo um projeto e uma revista, seria um trabalho final em design editorial. Tem alguma coisa a ver com estes projetos ou é uma coisa totalmente diferente? Não, isso é uma coisa que neste momento está totalmente na gaveta, porque, como tu sabes, o projeto de trabalho final em design editorial foi um livro, ou melhor, 2 livros num. Um livro em que se lê pela parte da frente de uma maneira, e que para se ler o segundo livro tem que se virar o livro ao contrário, inverter o livro. É um projeto todo meu, o texto é meu, os textos são todos meus. O design de capa é meu, a fotografia de capa é minha, é tudo meu, a paginação é tudo meu. São 2 livros, um deles chama-se Aventuras Fotográficas. Enfim, é um relato de, como deves calcular, um fotógrafo de rua como eu, que anda por aí a tirar fotografias, de vez em quando tem uns dissabores. E os dissabores, regra geral, estão relacionados com a estupidez das pessoas, e com as pessoas não terem a mínima noção do que é uma câmara fotográfica e coisas do género. Portanto, são várias aventuras minhas nesse campo. O outro livro chama-se Cadernos de Verão,
e é uma sátira ao verão dos portugueses. São coisas que eu tenho vindo a observar ao longo da minha vida sobre as várias maneiras que os portugueses têm de passar o verão e o tipo de barbaridades que fazem, muitas vezes, o tipo de lugares comuns, o tipo de coisas. Agora vamos todos para ali, mas não se pergunta porque é que vamos para lá. típicos, não é? Exatamente. De maneira que, pronto, é esse projeto. Mas esse, como te digo, está completamente na gaveta neste momento, porque eu neste momento tenho o livro de fotografia e tenho o projeto de Moçambique. O projeto de Moçambique, se de facto arrancar, vai-me dar muito trabalho, porque vai ser preciso apresentar projetos e coisas do género. O livro de fotografia também, porque, enfim, vai ser o reunir as fotografias, o arranjar uma sequência para as fotografias, o pôr-me de acordo com o Jorge Coimbra e com o Mário Martins, que é difícil. Isso será mais difícil. Mas pronto, como te digo, este projeto neste momento está completamente na gaveta, não estou a tentar fazer nada com ele. Tenho que mandar um abraço muito grande ao Luís Rafinha, é um grande amigo e um grande profissional. Da parte que me diz respeito, Mário, foi um prazer imenso a companhia. Foi muito agradável, como eu tinha transmitido, estar perante alguém tão sensível à arte e, acima de tudo, à forma de a eternizar através de uma fotografia. A Rádio Cruzeiro vai estar atenta sempre aos projetos e contando que tu, como um amigo da rádio, nos vais dando algumas dicas para que nós possamos sempre estar atentos e divulgar. Prazer foi todo meu. Agradeço-te esta oportunidade que me deste de falar um bocado sobre a minha vida e pronto, hasta sempre, como alguém dizia. Eu é que agradeço, Mário. Muito obrigado. Eu, José Ricardo e a Rita Batista despedimos, agradecendo o tempo que esteve connosco e esta partilha que foi falarmos hoje com o Mário Almeida. Para a semana cá estaremos e, mais uma vez, a Rádio Cruzeiro e Num Outro Olhar estão no mundo e o mundo está atento a nós também. Muito obrigado. Boa tarde.